Atos 4, 32 a 35. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. Falar da comunhão dos santos é algo que devia ser mais fácil para nós, quando na verdade não é. Nós somos seres muito complicados, né? Para vivermos juntos, para convivermos. Às vezes na nossa própria casa, na nossa própria família, um núcleo mesmo pequeno, já é um pouco difícil. Então você imagina quando juntam-se tantas famílias em igrejas, em nossas igrejas, como fica difícil caminhar. O mundo torna mais difícil isso com as suas pregações, com as suas definições. Bem lá de trás, um filósofo disse assim, um filósofo existencialista: o homem é uma bolha vazia no mar do nada. Isso é legal porque torna-se um homem muito importante, né? Um homem é uma bolha vazia no mar do nada. Mas para ficar um pouquinho pior, ele diz assim, o inferno são os outros. É bem complicado isso. Aí você diz, mas isso é Jean-Paul Sartre, um filósofo, um cara maluco que falou isso. Talvez a gente possa dizer isso. Mas alguém, há um tempo atrás, falou algo assim sobre a igreja, você já deve ter ouvido, comparando-a à arca lá de Noé, que a arca seria um lugar difícil demais de se viver, não fosse a água lá fora. E aí faz uma alusão à igreja. Então a igreja seria um lugar difícil demais de viver, não fosse a necessidade que nós temos dela como uma estrutura ou parte da estrutura da redenção para chegarmos do lado de lá das estrelas, na eternidade. Aí você ainda pode dizer assim, mas isso é alguém dentro da igreja, muito decepcionado com a igreja. Você pode falar isso. Mas isso ganhou força extremamente, ou especialmente depois, ou no período da pandemia, ou depois da pandemia, com um movimento que já existia, mas que foi crescente e é cada vez maior, chamado dos desigrejados. Não é? E na semana passada eu ouvi um irmão falar comigo sobre este termo. Eu sempre cito, nunca cito de forma tão pejorativa ou criticando tanto, mas ele, com lágrimas nos olhos, chorando, profundamente emocionado, ele me disse assim, pastor, nem todos nós que estamos fora da igreja somos desigrejados. Muitos de nós somos despastoreados. Despastoreados. Olhei para aquele irmão e coloquei o meu termo desigrejados, entre aspas, aqui no meu esboço. Bom, tirando isso, eu prefiro uma outra citação, que já li várias vezes, que tem duas coisas, você já ouviu também, que o homem não pode fazer sozinho, que é casar e ser cristão. Essas duas coisas é impossível que se faça sozinho. Porque nossa vida não é um voo solo. O casamento não pode ser um voo solo. E a vida cristã também não pode ser um voo solo. Nós trilhamos nessa nossa peregrinação, irmanados assim por tantos quantos o Senhor queira nos abençoar, e alguns muitos mais próximos ainda. Isso nos faz estabelecermos uma crítica necessária. A comunhão dos santos é um tema muito prático, e de forma muito prática nós temos que estabelecer uma crítica para nós. Olhando esse texto, e o que mais me saltou aos olhos é da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Viviam a mesma coisa, sentiam a mesma coisa, doía em todos do mesmo jeito. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma, e isso é um lema, isso é um moto. Isso pode reger a nossa vida como isso regia a vida deles. E há uma expressão aqui em Atos que vai dizer assim, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos.
Eu acredito, irmãos, que a nossa preocupação hoje, quando eu falo nossa, eu não estou falando essa igreja aqui, ou ali onde eu estou, ou a igreja presbiteriana, eu estou falando igreja de uma forma geral, igreja evangélica. Talvez a nossa preocupação hoje é a multidão, e não o coração e a alma. Pode olhar para os programas, para os métodos, para tudo que é feito hoje, e a preocupação é o resultado, é o pragmatismo, a preocupação é a multidão. Mas não é o coração. E quando você olha para essa igreja, você vê que a preocupação dessa igreja era o coração e a alma. Eles não tinham preocupação com os números. Aliás, eles foram contando. Quando chegou perto de 5 mil, quase 5 mil, já ficou difícil de contar, desatualizaram o rol da igreja, perderam, e aí multidões. Me parece que é isso aqui, não é? E essa multidão foi crescendo, foi indo, foi indo. Se nós nos preocupássemos mais com o coração e a alma, nós veríamos as multidões? Provavelmente. Uma citação de um livro, em 1978, você já ouviu também, cerca de 1.000 pessoas, quase 1.000 pessoas, do templo do povo de São Francisco, morreram juntas, num suicídio coletivo nas selvas da Guiana. E aí um cineasta cristão, Mel White, sobre o caso e com muitas entrevistas, ele diz assim: falando tanto com desertores como com sobreviventes, aspas, as vítimas vinham das nossas igrejas. As vítimas vinham das nossas igrejas. É um tema muito prático, meus irmãos. Eu já fiz vítimas. Eu acredito que você já fez também. Em alguns momentos nós somos vítimas também. E quando a gente olha para esse texto e vê que a preocupação deles era o coração e a alma, nós não estamos falando de uma igreja que era perfeita. Tinha problemas ali também, rusgas ali também. Deu errado em alguns momentos, tiveram que acertar para cá, acertar para lá. Tinha pessoas que não tinham preocupação com o coração e a alma só, Ananias e Safira. Deu errado para eles, serviu de exemplo para os outros. Mas se no geral nós buscarmos isso, quer ver só, todo final de ano nós, igreja presbiteriana, precisamos fazer lá a atualização do rol, os balanços da igreja, entrada, saída, mandar para o presbitério, né? Tem que fazer isso. E há um campo lá de exclusão. Eu falo dos balanços que eu já fechei nas igrejas que eu passei. A maioria das nossas demissões são por exclusão. A maioria das nossas demissões são por exclusão. E são por exclusão por ausência e por disciplina. Hoje mais por ausência que por disciplina. E nós temos um outro campo que é de admissão. E tem um lá que é restauração. A menor taxa de admissão que eu constatei até aqui é por restauração. A gente fala que é um movimento natural de igreja, que a pessoa não está legal numa igreja, vai para outra igreja. A gente fala que é um movimento natural de igreja. Eu acho que a gente se acostumou de falar isso. Falo por mim. E devemos buscar um movimento sobrenatural de igreja, que é do Espírito Santo, um coração e uma alma. Porque quando a gente recebe alguém na nossa igreja que teve que sair da igreja dele, e é claro que esporadicamente isso pode acontecer, não é? Mas outra igreja está recebendo o nosso também, que teve que sair da nossa. E é claro que tem que sair por várias razões, e às vezes precisa sair mesmo. Mas não pode sair como vítimas, quando nós somos vitimados, ou quando nós fazemos vítimas. Portanto, é um termo prático, é um tema prático, e que a gente precisa pensar. Uma última coisa, pastor Elias Dantas, eu não sei quantos já ouviram e conhecem o seu trabalho, líder do Reino Global, trabalha com crescimento de igreja ao redor do mundo. Ele diz que o mundo está encantado com o movimento de crescimento da igreja evangélica brasileira, e que algo muito especial acontece no Brasil. E isso é verdade, pulamos assim aos milhões nas estatísticas. Só que ele faz uma observação, a igreja que está crescendo tanto assim, ela tem que crescer assim, em profundidade. Ela tem que crescer no cuidado e no pastoreio, no discipulado destes que vão chegando, porque senão o crescimento de hoje pode ser e será decepção de amanhã. Nós já vimos acontecer isso das décadas passadas, de 80 e 90, para chegar onde chegamos hoje. Tudo isso, meus irmãos, vai desaguar no tema da comunhão. E é o tema que está em Atos. E quando a gente olha, portanto, Atos dos Apóstolos, e antes de chegar no texto, assim, dar uma passada geral, eu penso que Atos fala de 3 coisas bem importantes para a gente guardar no coração. Fala da igreja, fala do Espírito Santo e fala da missão, e aí a comunhão entra dentro da missão. Porque Atos, assim, é a ligação entre os evangelhos e as cartas. E é tanto a ligação no conteúdo
e aqui na Bíblia, na forma bem disposta como ficou, quanto é também na cronologia, porque Atos vai ser um tempo de pouco mais de 20 anos ali, desde a ascensão de Jesus até o final da década de 50, quando as cartas já estão sendo escritas para igrejas que já estão plantadas por todo o mundo, por todo o Império Romano. Então a igreja saiu, num período de 20 e poucos anos, de Jerusalém, e cumpriu todo o mapa evangelístico do Espírito Santo, de 1 a 8, né? Aliás, capítulo 1, versículo 8, de Jerusalém até os confins da terra. Ela cumpriu tudo isso em 2 décadas praticamente. Como que ela conseguiu cumprir isso? E quando a gente olha, eu acho que a gente precisa destacar essas 3 coisas. Primeiro, destacar a igreja. A gente precisa pensar sobre a igreja. Ela não nasceu aqui em Atos, ela não nasceu em Atos 2. Em Atos 2, ela foi cheia do Espírito Santo. A igreja, diz um autor, ela é parte da estrutura da redenção. É claro que a noiva de Cristo está ali para arrebanhar aqueles que são os salvos do Senhor Jesus de todos os tempos. No Antigo Testamento, ela era chamada de congregação ou de assembleia. Em Romanos 11, Paulo fala de uma oliveira que é a igreja do Senhor de todos os tempos, e que aqui no período do Novo Testamento está sendo enxertada com novos ramos, que são os gentios. Portanto, a igreja é uma só, a Bíblia é uma só, o Deus é um só, a salvação é uma só, a redenção é uma só, a igreja está aqui. Mas no Novo Testamento essa igreja toma contornos diferentes, e os termos vão definindo essa igreja de uma forma diferente. Por exemplo, nos evangelhos, o termo que nos define é discípulos, né? Nós somos discípulos de Jesus. Nos evangelhos é isso. Mas a partir de Atos 11, 26, Antioquia, que é o iniciozinho dos confins da terra, Antioquia da Síria, os discípulos de Jesus começam a ser chamados de cristãos, porque pareciam-se com o Senhor Jesus, andavam e seguiam o Senhor Jesus. Mas nas cartas eles não são chamados mais nem de discípulos e nem de cristãos, eles são chamados de santos, separados, cortados, colocados em outro lugar. E é claro que um não deixa de existir, é que agora os discípulos são cristãos santos. A igreja vai tomando contornos diferentes, e isso vai chamando a nossa atenção. E aí a igreja passa a ser chamada de igreja de uma forma diferente. Os discípulos de Jesus. Então, nos evangelhos, a ligação com Jesus são os discípulos. Os discípulos estão ligados a Jesus, mas Jesus vai para os céus. E agora, a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 1, último versículo, que a igreja é o seu corpo, a plenitude de Cristo, o pleno de Cristo. Então Cristo está nos céus, entronizado, reina soberanamente, o seu corpo é a igreja, ele é o cabeça desse corpo, e esse corpo é a plenitude de Cristo. Para que Cristo seja visto, ele vai ser visto dentro da igreja. Você lembra-se da citação de João, lá de Apocalipse, capítulo 1. Ele ouviu uma grande voz que lhe falava, e quando ele virou para ver aquela grande voz que falava, ele não vê a voz primeiro, ele vê os 7 candeeiros, ele vê as igrejas. Então Cristo vai ser visto na igreja, e aí o termo discípulo não aparece mais, e o termo que vai aparecer é batismo. E agora nós somos batizados em Cristo, Gálatas capítulo 3, e somos batizados num só corpo, em Cristo que é o cabeça e no seu corpo. Portanto, agora os discípulos são cristãos santos que fazem parte da noiva da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque a vida nossa não pode ser vivida sozinho, né? Diz o autor que os relacionamentos de Deus conosco são pessoais, eles são íntimos, mas eles não são particulares, porque nenhum cristão é filho único, porque Deus, ele reconhece, ele estabeleceu a comunidade, a igreja, a noiva, e ele desconhece um cristão solitário. Então a igreja é essa realidade que sempre existiu, mas que toma novos contornos aqui no livro de Atos. Igreja, eu preciso valorizar esse conceito, porque é a plenitude de Cristo. Mas depois de falar da igreja, eu peguei uma gripe há uns 15 dias atrás, e aí a tosse está agarrada aqui, não sai de jeito nenhum, então vai na água de vez em quando. Segunda coisa que a gente precisa pensar aqui, para entender o texto nosso afinal, é o Espírito Santo. Na economia da Trindade, como a gente fala assim, estudando a Bíblia,
Cada pessoa do único Deus desempenha uma função. E de forma muito simples falando, o Pai é o grande arquiteto do plano de redenção, o Filho é o executor desse plano, morreu na cruz, e o Espírito Santo aplica esse plano. O Espírito Santo, ele é o Espírito de Cristo, ele é o Espírito da palavra de Cristo. A obra não é obra dele, é obra de Cristo. Então, ele aponta para Cristo, ele ilumina a obra de Cristo, ele faz a obra de Cristo acontecer no meu e no seu coração. Então, quando a gente olha para isso aqui, para a obra do Espírito Santo, em toda a Bíblia, porque é uma Bíblia só, porque é uma igreja só, porque é uma salvação só, sempre foi em 3 áreas. O Espírito Santo, ele salva, ele santifica e ele capacita. E sempre foi assim e não mudou. O Espírito Santo não agia de um jeito no Velho Testamento e passou a agir de outro jeito no Novo Testamento. Atos 2 não é um momento do Espírito Santo, não é um momento novo a partir dali para o Espírito Santo, não, é uma coisa só. A diferença de Atos 2 para frente, ela não é qualitativa, de qualidade, ela é quantitativa, e é numa coisa só, na capacitação para o ministério. No Antigo Testamento, o Espírito Santo salvava as pessoas do mesmo jeito que salva no Novo e agora. No Antigo Testamento, o Espírito Santo santificava as pessoas do mesmo jeito que santificava no Novo e santifica agora. A questão é que no Antigo Testamento, o Espírito Santo capacitava de forma especial, esporádica, algumas pessoas para o serviço e para o ministério. E que no Novo Testamento essa capacitação passa a ser de forma especial para toda a igreja e continuamente. Quer ver só, o João falou assim de Jesus, João Batista, ele vai vir batizando com o Espírito Santo. E aí o Senhor Jesus, ele veio e ele disse que ele enviaria o Espírito Santo, ele derramaria o Espírito Santo sobre a igreja. Ele falou assim para os discípulos lá em Lucas capítulo 24, e vocês permaneçam na cidade, em Jerusalém, até que vocês recebam a promessa, ou seja, o Espírito Santo. E Lucas, que escreveu o Evangelho, começa a escrever Atos, e as palavras de Jesus dizem, para que receber essa promessa e esse Espírito Santo em Atos 2? E sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. E eles então ficam orando ali, umas 120 pessoas, orando pelo quê? Pela promessa. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre eles, eles cheios e plenos do Espírito Santo, começam a fazer o quê? Proclamar o Evangelho. E todos, de todos os lugares, ouvem, entendem aquele Evangelho. E quase 3.000 pessoas se convertem. Espírito Santo descendo para capacitar a igreja de forma especial. E da agora para frente essa é a regra. Não há diferença. A igreja está capacitada para o seu ministério. Porque a igreja sempre teve uma única missão. Uma única missão. Lá do Velho Testamento ainda, Isaías 49:6, Deus diz assim, te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. E Atos 1:8 diz, até os confins da terra. Olha que a missão é uma só. Essa missão é para a única igreja de todos os tempos. E essa missão, ela é cumprida com a capacitação do Espírito Santo, que agora é para toda a igreja, para todo crente. Não é só para um líder, não é só para uma pessoa, não é só para um pastor, é para todo mundo, para toda a igreja do Senhor Jesus. E a igreja entendeu isso. E quando você vê o desenrolar de Atos, você percebe que a igreja entendeu isso. Até o capítulo 7, os apóstolos são as testemunhas em Jerusalém. Figuras que predominam. Do capítulo 8 até o capítulo 12, a igreja, os apóstolos ficam em Jerusalém. A igreja, ela é testemunha em Judeia, Samaria, e ela chega até Antioquia, ou seja, começa a beliscar os confins da terra. E dos capítulos 13 a 28, Paulo é a figura predominante agora aos gentios, aos confins da terra. E então, com um pouco mais de 20 anos, essa religião, que era um fenômenozinho bem regional, de uns judeus insignificantes, que seguiam um nazareno que fora morto, crucificado de uma forma vexatória. Essa religião chega a todas as regiões do império, torna-se uma realidade mundial. E ela está aqui, neste modelo que o Senhor estabeleceu para que estivesse. E a pergunta é, como que a igreja cumpriu essa missão e conseguiu esse feito? Estavam juntos, tinham tudo em comum, o texto lá de 2, 42 e 47, perseveravam unânimes, contando com a simpatia de todo o povo,
Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. O nosso texto diz que eles testemunhavam da ressurreição do Senhor Jesus. E eles faziam isso com poder e graça. O conteúdo da Bíblia, da palavra de Deus, é a redenção, é a história da salvação. Paulo, pregando aos Coríntios, capítulo 1 da primeira carta, capítulo 2, e ele fala: vos anunciamos o Cristo crucificado. Qual que era a mensagem? O conteúdo da mensagem: Jesus que morreu na cruz para perdoar o meu e o seu pecado. E a igreja pregava sobre a ressurreição de Jesus, com poder e graça, com bondade. E enquanto isso, porque viviam de forma unânime, Deus acrescentava os que iam sendo salvos. A preocupação da igreja era com o número? Não. A preocupação da igreja era um coração e uma alma. A preocupação da igreja era viver em unidade, em ser uma. Aliás, o termo unânimes, que aparece em todos os textos aqui de Atos, eles têm um sentido. Perseveravam unânimes em oração, Atos 1,14. Estavam juntos, a mesma coisa, Atos 2,44. Perseveravam unânimes no templo, Atos 2,46. E unânimes levantaram a voz a Deus, Atos 4,24. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Tudo juntos. Unânimes aqui, a ideia de uma orquestra. Muitos instrumentos, muitos sons, muitas notas, mas conquanto seja muito, pela batuta do maestro, que é o Espírito Santo, vai haver harmonia. E, aliás, Atos dos Apóstolos é Atos do Espírito Santo de Deus. Mais de 50 vezes o Espírito Santo é citado nesse texto, ou no livro de Atos. E aí é por causa do Espírito Santo que tudo que acontece, aconteceu. Dois termos são importantes para a gente pensar na comunhão, do fazerem juntos. Dois termos são importantes. O primeiro, e a gente pensa em koinonia, não é? Comunhão, koinonia. Mas antes de falar de koinonia, o Novo Testamento fala de um outro termo, em grego, que significa ter e participar, que fala da minha participação com Deus, de ser salvo. Jesus fala assim: aquele que tem o filho tem o pai. Aquele que não tem o filho não tem o pai. Aquele que tem o Espírito de Cristo, diz Paulo, é de Cristo. Se não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. O que a Bíblia está dizendo? Porque eu estou em Deus, porque eu tenho o Senhor, eu tenho a salvação. Agora eu posso ter comunhão. E então eu vou ter primeiro comunhão com o próprio Deus, eu vou ter comunhão com o Senhor. 1 João 1,6 diz assim: ter comunhão com Ele. 2 Coríntios 13, para dentro, fomos chamados para dentro da comunhão de Deus e de seu Filho. Então primeiro eu tenho Deus, eu tenho a minha salvação. E agora eu sou chamado para dentro da comunhão de Deus. E sendo chamado para dentro da comunhão de Deus, eu posso viver a comunhão no Evangelho. Filipenses 1,5. Eu posso viver a comunhão na fé. Filemão 6. Salvação, santificação, comunhão dos santos. Eu posso viver tudo isso na minha vida, por causa da salvação. E essa salvação, ao olharmos aqui os versos 32 a 35, ela não era ditada pelos padrões seculares. Preste atenção na frase. Ninguém entre eles tinha coisa alguma que lhe pertencia, pois consideravam que tudo quanto tinham era propriedade comum. Não é o texto da Bíblia? Não, não é. É uma citação de Platão, referindo-se à antiga Atenas, do século V, dos seus dias de glória. Quando Platão diz isso, eles já estavam debaixo da opressão dos ricos. Mas ele fala citando Atenas em um tempo em que todo mundo tinha tudo em comum de forma igualitária. Perto de Jerusalém, de onde estavam, viviam, e o texto foi escrito, os essênios, judeus, ascetas, que saíram fora de tudo para viver perto de Deus. Uma comunidade, venderam tudo, distribuíram tudo ali, uma espécie de socialismo antigo. Mas Atenas, a frase é o lamento de Platão, já não era mais verdade. Os essênios, ou a comunidade cumulana, deixou de existir. Mas esse texto está transcrito aqui na Bíblia, sendo do Espírito Santo
bem parecido com o de lá. A diferença é que não são padrões humanos, são princípios divinos, e o grande princípio do amor. De um amor que primeiro existe no seio de Deus, da Trindade Santíssima, e pela salvação nós nos tornamos herdeiros, co-herdeiros, e passamos a receber de tudo isso, e agora a gente pode viver isso com o irmão, com uma comunidade de fé e amor. E então isso não acaba, porque essa verdade não se estagnou dentro de uma comunidade ou dentro de uma cidade, estado, mas essa verdade foi crescendo e alcançando o mundo, e alcançou os séculos, e perpassou pelos milênios e chegou até nós. Então isso não acaba porque é do Senhor. Nós não nos conhecemos. Às vezes ficamos dentro da igreja e não nos conhecemos. Eu cheguei em Andorinhas, vai fazer 2 anos. Eu falava da congregação no mês passado, orar pela irmã Terezinha que não está enxergando, está completamente cega. A irmã da sede na congregação falou assim: pastor, o senhor cegou a dona Terezinha. Eu falei assim: por quê? Porque ela enxerga muito bem. Eu falei assim: que Terezinha? Ué, era a dona Terezinha, ela da SAF? Eu falei assim: não, mas aqui na congregação. E tem Terezinha aqui? Eu falei assim: tem, a dona Terezinha. Quando eu fui visitá-la, um dia ela estava lá toda: pastor, desculpa, porque não enxerga nada. E tinha caído os ovos tudo perto da geladeira. Aí eu fui pegar um pano para limpar. Ela disse: não precisa limpar não, pastor, depois eu limpo. Eu pensei: como vai limpar, meu Deus? Tudo caído assim. Você sabe que o ovo, quando quebra, deixa um odor agradável no ambiente, né? Mas voltando aqui, já dispersei. Está mais tempo do que eu na igreja. Eu estou 1 ano e meio só. E às vezes é assim, nós não nos conhecemos todos, às vezes nem dentro da mesma igreja. E quando a gente chega, a gente pode olhar um no rosto do outro, quase que eu falei cara, e a gente chega e olha, e tem amor, não tem? Porque o que é que nos une? É o sangue do Senhor Jesus. Então essa sociedade não acaba, não termina. Isso é um coração e uma alma. Então nós temos que buscar isso, porque nós vamos conseguir isso cada dia mais. Porque Atos está mostrando que eles conseguiram, e a história da igreja mostra que eles conseguiram. Não eram padrões humanos. A comunhão também, aliás, era padrão, mas os atos que a expressavam não eram padrão. Eles vendiam à medida que tinham necessidade. Não há nenhuma base para nenhuma ideologia aqui, obviamente não falo de nenhuma, mas não é um modelo estrutural, não é um modelo político, não é um modelo econômico. Isso aqui é um modelo de fé, de alguém que faz movido por amor. E o fim específico dessa comunhão não eram as pessoas, o fim específico dessa comunhão era a glória do Senhor. Porque às vezes nós queremos fazer para as pessoas, e quando nós fazemos para as pessoas, para ajudar as pessoas, ou para estarmos juntos com as pessoas tornam-se o alvo, e aqui não, tudo era para o Senhor, louvando, em cada alma havia temor, o Senhor era o alvo de tudo. Então viver juntos, se abraçarem, amarem, suprirem suas necessidades, é porque o Senhor era o alvo. Quando você faz para o Senhor, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, isso inclui viver em comunhão na igreja do Senhor, o Senhor é glorificado, e quando o Senhor é glorificado, Ele acrescenta dia a dia os que vão sendo salvos. E quando a gente olha para esse texto e olha para nós hoje, para essa sociedade na qual nós vivemos, para tentar aplicar isso, nossa sociedade, e às vezes nós nem percebemos isso, porque somos um resultado disso, muitas vezes, ela é uma colcha de retalhos, de ideologias, de filosofias, não é? E não explicando, mas apenas citando, dos últimos 4 séculos pelo menos, a razão foi entronizada como deusa, e não há mais espaço para a fé, para o sobrenatural. Na própria igreja sofre-se por causa do liberalismo teológico, não crê na ressurreição de Jesus, por exemplo. Então, aquilo que não pode ser provado pela ciência, pela razão, não é verdade, não é fato. A sua fé é a sua fé, guarde ela para você, viva desse jeito. Isso é o que a razão disse. Depois veio o evolucionismo, dizendo que não há Deus, e que nós viemos à existência a partir de um processo evolutivo. Depois também teve o comunismo, de
Marx, que diz assim: nós podemos recriar o céu na terra com estruturas sociais, econômicas e políticas perfeitas. E talvez a última venha a ciência e a tecnologia dizendo assim: robôs e máquinas são mais confiáveis do que homens e mais eficientes que homens. E então todos nós que estamos aqui, os nossos filhos que estão estudando ainda, nós somos resultados desse caldeirão de ideologias e filosofias, e é para pessoas que vivem dessa forma e que aprenderam a pensar desse jeito que nós temos que pregar a ressurreição de Jesus. Diz um pastor da nossa igreja assim: que empatia a gente pode esperar, que empatia, que amor a gente pode esperar de quem descendeu aleatoriamente de um primata? Que empatia esperar de alguém assim? Ainda que o mundo de hoje seja mais favorável aos pets, né? Que alegria a gente pode esperar de quem é tratado como uma máquina? Que alegria a pessoa vai ter no final do dia, da semana ou do mês ou do ano, se ela é tratada como uma máquina, não como uma pessoa? Que esperança as pessoas que são reduzidas a isso podem ter para a vida delas? Todas as formas de ver o mundo são essas aí que eu falei, da razão, da evolução, da ciência, da produção. As pessoas não são valorizadas, não são amadas. A Bíblia é o único livro e a única história que conta pela base do amor e do relacionamento. De um Deus que enviou o seu Filho para nos salvar, e agora nós pregamos esse amor para a salvação de outras pessoas. A única história que faz sentido na história da humanidade é a história da palavra de Deus. Lá tem competição, aproveitamento, aqui tem amor, tem relacionamento. Lá as pessoas só pensam nelas, mas aqui nós somos chamados e instigados a pensar no outro. E as pessoas que estão lá fora e aqui dentro também, apesar de dizerem que não tem Deus, estão buscando por transcendência, porque nada ocupou o lugar que é do Senhor no coração das pessoas. Então, o coração delas está aberto para falar do Senhor Jesus, para ouvir do Senhor Jesus. Busca por transcendência, por algo que seja maior do que elas. Busca por significado. Entendemos que não somos bichos que evoluíram, somos seres que foram criados. Busca por significado, existe amor nisso, eu quero viver esse amor. O que vai levar automaticamente à busca por comunhão. Eu só vou encontrar isso na igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus faz parte da estrutura da salvação. Esse amor eu só posso encontrar na igreja do Senhor Jesus. E se alguém estiver decepcionado com a igreja do Senhor Jesus, está decepcionado com pessoas, com nós que agimos errado, fizemos errado, que vitimamos e fomos vitimados. Mas a crítica tem que ser estabelecida, e eu preciso voltar e pegar na mão de alguém, buscar alguém, caminhar com alguém. Porque essa igreja, cheia do Espírito Santo, cumpriu a sua missão, usando tanto da comunhão, para mostrar que nós também podemos fazer isso. Se não temos feito na medida e intensidade como poderíamos, deveremos fazer. Então que o Senhor Jesus abençoe a minha vida, para que eu guarde isso na minha alma. Abençoe também a sua vida, para que você guarde isso na sua alma. Para que você ame a igreja do Senhor Jesus. Para que nós amemos a igreja do Senhor Jesus. Ao contrário do que as filosofias falam, que o inferno são os outros. Ao contrário do que pessoas tristes com a igreja falam, que ela é apenas necessária para se chegar do lado de lá. Muito mais do que isso. Para que nós possamos ver o Senhor pela bondade dEle. Estabelecer cada dia mais comunidades de amor, onde um coração e uma alma seja o nosso desejo. Porque se nos preocuparmos com isso, o Senhor vai acrescentar aqueles que vão sendo salvos dia a dia. E Ele vai acrescentar por meio da sua vida, por meio do seu olhar, por meio do seu caminhar, por meio do seu falar. Nessa semana, você vai abençoar a vida de alguém. Você terá oportunidades para isso. E elas vão surgir. O irmão lá da igreja estava em Vila Valério nessa semana, ele é piloto e estava lá cuidando da máquina. E aí chegou perto dele um moço com um filho, conversando, olhando, falando que queria comprar um também. Eu também quero comprar, você também deve querer comprar um, né? Helicóptero. E aí ele conversando com o moço, e ele falou assim, vontade de orar com ele, vontade de falar com ele, pode orar por você, porque ele estava falando de algumas dificuldades, era de outra cidade, mas tinha desentendido com a dona. A dona falou que ia chamar a polícia, e ele falou assim, vou sair da cidade, porque vai que chama. E aí quando ele ficou com vergonha, assim, dizer, ele disse, como é que eu falo? Ora por mim, o moço pediu. Ora por mim.
Porque ele estava compartilhando Jesus. Ele orou com ele. Falei assim, não sei, pastor, o que aconteceu. Se ele voltou para casa, o que aconteceu lá. Mas orou, aquele moço chorou. Do nada, sai daqui, vai para lá. Alguém que estava lá, que brigou lá, sai e vai para lá também. E para junto por causa de uma máquina. E dali sai uma oração, e quem sabe sai uma família restaurada, porque aquele irmão tomou coragem, como um servo de Deus corajoso, falou, vou orar, vamos aqui, Deus abençoe a sua vida. E aí, você essa semana, e eu aqui essa semana, Deus vai dar oportunidades para nós. A questão é, a gente vai ter tempo, a gente vai ter coragem, disposição de abrir a boca, de abençoar uma vida, que depois vai bater aqui dentro e você vai ver, e assim o Senhor vai fazendo, vai acrescentando. Deus abençoe a minha vida e a sua, no nome de Jesus, amém.